Olá, seja muito bem-vindo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rafael Almeida e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a igreja nesse período de pandemia, ou, para alguns, num período de pós-pandemia. Esse daí é um assunto muito sério, muito importante. Eu não sei se você já percebeu, mas a igreja ela tem sofrido e provavelmente continuará a sofrer mudanças bem sérias. E para conversar sobre esse assunto tão importante, eu convidei aqui o pastor Robson René. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Pastor Rafael, que alegria estarmos juntos, interagindo, usando dessa mídia e realmente conversando deste tema que é tão precioso e que nós estamos aprendendo ao longo da jornada. Muito obrigado pelo convite, viu? Estou muito grato e muito honrado. Vai ser um tempo muito especial. Amém, amém. Pastor Robson, então, falar sobre. É sério, né, esse assunto. Se a gente parar para pensar nas mudanças que a igreja tem experimentado, naquilo que ela ainda provavelmente vai passar, as mudanças elas são muito grandes. E eu queria, assim, já começar te fazendo uma pergunta. O senhor acha que, na verdade, as pessoas falam, né, igreja na pós-pandemia, mas será que essa pandemia vai acabar realmente por agora? Ou vai ser ainda a igreja na pandemia por um bom tempo? Pastor Rafael, a gente tem reflexos diferentes em cada comunidade, por ser um evento mundial, cada país está lidando de uma maneira e a impossibilidade de todos atacarem em bloco realmente cria um grau de incerteza. Eu não sei como está aí no seu país. Aqui no Brasil, a gente já tem alguns estados com uma variante, alguns estados que estão de sobreaviso. Então, por conta disso, temos ainda mais um período de igreja na pandemia, ainda que com graus de amenidade, com mudanças dos protocolos, um grau de flexibilização, mas ainda assim na pandemia, ainda por tempo indeterminado. Sim, o senhor mencionou aqui de onde eu estou. Estou aqui no Canadá, para as pessoas que não sabem. Como a gente estava até conversando aqui agora há pouco, as atividades aqui meio que voltaram ao normal, tem ainda algumas restrições, mas eu já ouvi falar que iríamos aqui enfrentar um novo lockdown. Então a igreja tem que ficar lidando com essas questões. Ora as atividades voltam ao normal, ora as atividades são restringidas novamente. E eu fico pensando que para as pessoas, para nós que somos pastores, é difícil lidar com essa situação. Eu fico imaginando para os membros das igrejas, como que também para eles é uma situação difícil. Há pouco tempo atrás eu tive tinham liberado aqui as igrejas para os cultos, e aí eu fui procurar duas igrejas próximas aqui de onde eu estou, e aí, infelizmente, as duas igrejas, as portas praticamente assim fechadas. Eu percebi que tinham até algumas pessoas dentro da igreja, mas, enfim, ninguém me atendeu. Então, assim, foi uma sensação muito ruim para mim, que eu queria realmente, estava sentindo falta de participar de um culto, de ouvir uma boa palavra, e eu não consegui ter isso. E eu fico imaginando como que é o membro normal da igreja, que muitas vezes também sente falta desse contato humano, dessa questão do culto, sabe? Tem pessoas que gostam de repente estar lá durante o louvor, levantar as mãos, outras pessoas são mais quietas, um pouco mais na dela, mas essa questão do contato humano, ele faz uma diferença. Como que o senhor vê aí essa questão que tem impactado a vida dos membros, muitas vezes eles não poderem participar desses cultos presenciais ou com uma certa escassez? Como que isso tem afetado a mente das pessoas, o coração, a fé, a espiritualidade? As igrejas, pastor Rafael, que tinham uma postura ou até mesmo mecanismos de agrupar em grupos de interesse, mecanismo talvez como células, como pequenos grupos, eventualmente conseguiram, mesmo com o virtual, manter um grau de proximidade
não está tão dependente assim de um evento maior, com um impacto mais de entretenimento mesmo, se é que eu posso usar essa palavra, né? Então, algumas pessoas conseguiram fazer a manutenção e contornar, pelo menos tendo um nome para entrar em contato, fazer uma oração, mas seguramente tem um percentual da igreja que está sentindo de forma especial. Imagino eu, pelo menos na leitura aqui, no que nós chamamos no Brasil de primeira onda, as pessoas da terceira idade, elas sofreram bastante e foi um grande prejuízo, até por questão de hábito mesmo. A pessoa acordar no domingo de manhã e não ter uma escola bíblica dominical, por exemplo, que é uma prática comum às igrejas batistas, deu um tipo de luto, um tipo de buraco na alma. Por incrível que pareça, pessoas beiraram aí um grau de tristeza por conta de não estar num local, de não estar com as pessoas. Então, essa ausência seguramente trouxe prejuízo, sim. Você mencionou aí a questão das pessoas da terceira idade, mas você vê aí outros grupos que foram também assim, mais afetados, tipo, por exemplo, os jovens ou adolescentes, ou então os novos convertidos. Como que você pensa essas pessoas aí? Não, eu penso que não houve ganhadores, né? Todos perderam em graus diferentes, alguns inclusive em grau irrecuperável. Pensa comigo, por exemplo, para nós cristãos evangélicos, a criança, o recém-nascido, ser apresentado no templo é um valor precioso, porque o Senhor Jesus foi apresentado no 8º dia no templo. Nós sabemos que não é um ritual, é uma questão social, é do convívio, é tornar público o compromisso de criar aquela criança no caminho do Senhor, tornar público o alegrar com os que se alegram, né? Olha, meu filho chegou. Então a gente já tem aqui praticamente 2 anos de crianças que não são apresentadas, que aí, por conseguinte, naturalmente, os pais deixaram de sinalizar o seu compromisso. Claro que é um símbolo, é claro que é uma coisa, mas as nossas exteriorizações, elas de alguma maneira refletem no nosso interior. Então, a gente já vem com essa questão dos pais, dos recém-nascidos. Aí o que nós chamávamos ou chamamos de juniores, aqueles que vão até 5 anos de idade, praticamente ficaram metade da sua vida fora da igreja. Pense comigo, até os 4 anos de idade, para algumas áreas cognitivas, a formação vai se dar até os 7 anos, mas os hábitos e os afetos maiores são até os 4 anos de idade. Essas crianças de 4 anos, então metade do tempo fora da igreja, não criaram vínculos, não criaram afetos, não foram de alguma maneira moldadas, né? A gente até brinca, né? Criança de igreja é muito legal, porque criança de igreja não estranha ninguém, porque passa no colo de um, passa no colo de outro. Essa geração da pandemia, ela já vem em outra configuração. Aí nós tivemos um problema, pastor Rafael, uma área que você conhece bem, eu quero ouvir sua experiência, quero fazer essa troca, que eu sei que você tem contatos no Brasil e até mesmo no Canadá, que vai enriquecer ao nosso ouvinte e a mim também, que quero muito aprender contigo, a questão dos jovens. De alguma maneira, a terceira idade entrou no mundo tecnológico, entrou no grupo de WhatsApp e começou de alguma maneira a interagir, só que a terceira idade interage com a sua linguagem. Então eles mandam aquele bom dia de manhã, né? Bom dia, bom dia, bom dia, ursinho carinhoso, e já mandam um pouco de fake news também. E aí os jovens, eles de alguma forma cansaram e eles saíram dos grupos. Só que a igreja estava interagindo nos grupos. Então, muitos pastores, muitos colegas têm reclamado, e é algo que a gente tem observado em menor proporção em Moreira César, mas também é uma realidade o desligamento, o desaparecimento, a invisibilidade dos jovens. Os jovens sumiram. Em dados momentos, eu acordava às 2 da manhã, às 3 da manhã, para gravar a pregação, por ser um tempo de mais silêncio.
E eram atividades feitas aqui por mim, que o pessoal da tecnologia sumiu. Então, a gente teve um esvaziamento na área da música, da mesma maneira, por ter um perfil mais jovial. Então, Sim. talvez por se cansar da terceira idade, talvez por não ter fascínio na coisa da tecnologia. Para os mais velhos, para eles foi a oitava maravilha do mundo. Para os jovens, então nós ficamos com esse buraco. E agora, com o retorno, desculpa eu me estender, mas deixa eu só para a gente ir fechando a linha. Agora, com o retorno que nós começamos a observar aqui, eu já preguei em alguns eventos de jovens, agora neste período de flexibilização, presencialmente em alguns eventos, fui até numa cidade da grande São Paulo e eu observei isso. Era um culto de jovens, mas quem estava tocando, dirigindo, falando, lendo, organizando eram os adolescentes. E aí, na curiosidade, eu fui fazer uma pesquisa e é realmente esse evento que a gente está observando. Um achatamento dos jovens e um florescimento dos adolescentes. Sim. E aí, respondendo a sua pergunta sobre problemas, temos mais um problema, que estão vindo adolescentes, mas que não têm um referencial. Porque antes da pandemia, quem tem hoje 12 anos, antes da pandemia tinha 10. E aí já não estava ligado nas coisas dos jovens, estava com a linguagem um pouco mais infantilizada. Então a gente tem um achatamento da juventude, um crescimento da adolescência, só que são adolescentes sem referencial. E aí, se os pastores não estiverem atentos, eles vão patinar em muitas áreas. Panorama geral, né? Sim, sim. Aqui no Canadá, eu confesso que eu não, infelizmente, por ter justamente começado num período, ter vindo para cá no período da pandemia, eu não pude ver como era a realidade dos jovens, adolescentes daqui do Canadá, né? Mas enfim, o pouco que eu pude frequentar aqui as igrejas, ter um certo contato com canadenses, de fato, eu percebi que eles eram até bem ativos, de fato. Certo. E talvez, entendo também que eles já estavam mais acostumados com essa atividade online do que no Brasil. Isso daqui para os canadenses era algo um pouco mais comum. Mas, de alguma forma, claro, eles também foram afetados. E acredito eu que mais ainda igrejas, vamos assim dizer, de brasileiros aqui no Canadá, porque aqui a realidade de muitas pessoas daqui, das famílias, é o trabalho. Então, você trabalha muito. E aí, os pais que têm aí os seus filhos, que são adolescentes ou jovens, infelizmente, os pais estão sempre muito corridos e de alguma forma afeta também os filhos. E os jovens, 18, 19 anos, brasileiro, veio para cá, eles trabalham, sempre trabalham muito. Então, o contato deles com a igreja já é muito pouco. Quando eles têm o final de semana sozinho para descansar, eles querem geralmente ficar em casa, eles não têm o mesmo compromisso, pelo menos do pouco que eu visualizei, como as pessoas têm aí no Brasil. Então, com a pandemia, acredito que afetou mais, mas diria a comunidade de brasileiros. Eu até visitei uma igreja esses dias e aí eu vi, foi um amigo meu me chamou, era um churrasco, o pastor estava chamando, só para homens, né? E assim, bem poucas pessoas lá nesse churrasco, mas enfim, estava lá aquele grupo. Mas eu acredito que, como eu poderia dizer, o jovem parece que você tem que ter, e adolescente nessa área, você tem que ter uma linguagem bem que comunica realmente com eles. Sim. E se isso já era difícil fazer presencial, o que dizer online? Então, eu acho que o desafio da comunicação continua, mas acrescentou-se o outro elemento de fazer essa comunicação agora online. E aí, talvez nessa pandemia, eu imagino que realmente isso foi um fator, a igreja não saber no Brasil fazer esse tipo de comunicação online devida com jovens, também afetou muito, para que de repente houvesse uma debandagem maior, ou que mais jovens saíssem, enfim.
Mas aí fica aquela questão, então, como reparar esse problema, como reparar essas questões, essas dificuldades que os pastores estão enfrentando, que as igrejas estão enfrentando? Como essas que nós estamos colocando aqui. Eu imagino que vocês têm uma atenuante aí tecnológica, né? Então, talvez o grupo de brasileiros, por exemplo, estava mais familiarizado a uma videochamada, a uma experiência como essa que nós estamos fazendo aqui agora, que nós descobrimos por causa da pandemia, ou nós nos familiarizamos. Não é que não existisse Zoom, não é que não existisse Google Meet, mas era algo que não era explorado por nós. E a igreja, ela sempre está, infelizmente, um degrau abaixo tecnologicamente, né, para dizer o mínimo. Então a igreja sempre está atrasada. Agora, o nosso caminho passa por desenvolver esse perfil mais híbrido, que vai mesclar o presencial com o aspecto tecnológico, com esse olhar que realmente leva em conta a possibilidade dos encontros virtuais. Teremos que ampliar isso e aperfeiçoar essa questão. Algo que nos escapava no primeiro momento, por exemplo, dizia respeito à questão de reproduzir a linguagem. Então, fazer um culto online no mesmo formato, mesma duração, mesmos jargões que fazia no culto presencial. Então, os pastores já começam a adaptar a linguagem com outras dinâmicas, outras durações. Estamos aprendendo, estamos trocando o pneu do carro com o carro andando. Esse é o caminho que nós precisaremos pegar, realmente. Porque as pessoas talvez não se atentam para isso, mas é diferente realmente você falar aqui, eu sou pastor, para mim, no meu caso, eu pregar no púlpito é uma realidade totalmente diferente. Agora, sim, eu falar aqui, voltado para uma câmera, então eu estou aqui muitas vezes preocupado, falar diretamente para as pessoas, aqui eu viro, estou falando contigo aqui, é outra dinâmica. Sim. Então, assim, para os pastores, para os líderes de forma geral, líderes de jovens e líderes de adolescentes, eles aprenderem a fazer isso e de forma que consiga cativar os corações das pessoas, ou transmitir a mensagem do evangelho de uma forma realmente eficaz, é um desafio. E aí a gente imagina, eu não sei, mas pelo menos assim, a maioria dos pastores do Brasil que eu conheço já tem uma idade um pouco mais assim avançada. Perfeito. E aí, como que esses pastores de idade, sei lá, 40, 50 anos, de repente eles não têm essa habilidade, como que eles vão lidar com isso? E como que, imagina a igreja, como que não está sofrendo em relação a isso? Não, seguramente é um desafio que alguns estão superando, alguns com suas equipes, os que têm um pouquinho mais de recurso estão conseguindo contornar, mas é um desafio real. Isso aí é inevitável. Eu até costumo dizer, nas transmissões, principalmente agora no sistema híbrido, que nós estamos presenciais, mas também fazemos a transmissão, que o culto é o que está acontecendo ali com o grupo. Porque aquele que está pela internet, ele está recebendo apenas uma transmissão. É uma transmissão. A gente precisa ter essa noção clara e é claro, informando que essa transmissão, o receptor poderá transformá-la em culto, dependendo do grau de concentração dele, dependendo do grau de desejo por aquele momento, pode se tornar um momento cultico. Mas a nossa parte é fazer uma transmissão. Tanto é transmissão que a pessoa que está naquele momento, que já nem é mais momento, porque ele pode assistir o culto exatamente a qualquer hora, não exatamente, ele não está simultâneo com o grupo, e ainda que ele esteja, o rapaz, o motoboy da pizza vai buzinar no portão, ele para e vai buscar pizza. Tranquilo. Sim. Assim.
Assim, você não tem foco, não tem uma concentração. Então, nós, como emissores, fazemos uma transmissão. Caberá ao receptor transformar essa recepção em culto. Então, e tem um grau de dificuldade. Por experiência própria, eu como pastor, o meu grau de dificuldade em assistir os cultos que eu transmito é grande. Eu disperso com muita facilidade. Então, é um desafio que a gente precisa ir se policiando, usando os melhores como benchmarking e tendo a humildade de saber que nós não sabemos, nós não fomos treinados para isso, né? Ninguém foi, a pandemia é uma coisa nova, inédita, mas ter essa humildade de descer um degrau e reconhecer realmente que precisamos de novas habilidades. Pensando aqui agora, até meio que, enfim, considerando muito, né, essa questão online, eu acho que de repente terá até mesmo que incluir nos seminários como o pastor se portar de uma forma online, porque a gente não aprende nada disso, né? A gente, enfim, cursos de homilética, enfim, eles abordam a questão online? Não, mas agora isso daí vai ser uma coisa, já faz parte da vida das pessoas, da igreja, sim, de uma forma geral. E até aquela questão de a família se preparar, ela está se arrumando e ir para o horário do culto. Não tem mais. Um ritual já é parte do culto. Esse sim, fato de você fazer um recorte no seu tempo já é uma oferta a Deus de algo, vamos chamar assim, se o santificar é separar, né? Sim. Pegando sim, aí um sim. verbo mais... Né? Então, a partir do momento que você fez aquela linha de corte, começou a se focalizar, a priorizar, ainda que seja brigar, sai logo do chuveiro, tá na hora de ir. Aquilo ali é um sinal que no seu coração tem uma prioridade para aquele momento, né? E a transmissão, ela acaba tendo esse caráter aí de entre aspas, profano, né? Você está na sequência ali do que está acontecendo. Coloca o culto aí para ver. Já não tem este grau de foco e não necessariamente tem essa piedade, né? Sim. Eu queria pensar um pouco mais agora também na figura do novo convertido, pastor Robson. Como que, se o senhor pudesse até dar assim, meio que um panorama, enfim, do que o senhor tem visto sobre os novos convertidos, talvez até antes da pandemia, qual a sua percepção? Como que eles ficaram, não só assim, das igrejas de forma geral, e, enfim, como que os pastores e líderes podem pensar os novos convertidos nessas circunstâncias que nós estamos agora? Eu penso, pastor Rafael, que a nossa palavra-chave é o relacional. Quem vinha em um ritmo relacional conseguiu fazer alguma manutenção. Mas aí o novo convertido, abusando da figura de linguagem, entra na mesma categoria das crianças, né? Porque é isso que são, nasceram de novo. Então, infelizmente, excetuando os casos de conversão de pessoas que já eram de famílias da igreja, aí é outro perfil, né? Mas quem realmente se converteu e chegou para a comunidade de fé não adquiriu os hábitos, não fortaleceu vínculos internos, então também está no grupo sujeito a grande prejuízo. No meio no fim da primeira onda, no mês de novembro, nós tivemos um batismo. E as pessoas que foram batizadas, elas já vinham interagindo nos grupos, né? Algumas pessoas estão sendo captadas pelas transmissões. Não é um caso nosso, tão frequente assim, mas tenho ouvido de alguns colegas que as pessoas, colegas de trabalho, indicaram, ou realmente naquela componente sobrenatural da pessoa acabar entrando ali no YouTube e se interessando pelo tema e tendo uma experiência. Tem acontecido. Nossa comunidade de fé, eu não observei isso ainda. Apesar de que o retorno presencial tem sido marcado por muitos visitantes. Ao mesmo tempo que você tem uma evasão, você tem um grupo que descobriu que dá para viver sem igreja, um grupo que
eventualmente tinha uma experiência mais religiosa, vamos dizer assim, e deixou de frequentar a comunidade de fé, agora você tem outras pessoas buscando uma experiência local. Você imagina que talvez muitos desses visitantes são pessoas que foram afetadas diretamente, talvez por perda de familiares, enfim. E aí essa dor, esse sofrimento fez com que as pessoas de alguma forma buscassem a Deus? Você percebe isso ou não? Eu não consigo medir, pastor, assim, quanto por cento representa este grupo. Mas tem um grupo que é realmente a falta da socialização mesmo. O que tem aberto. Abriu a igreja, então vou para a igreja. Sentir falta de gente. Isso, te interrompi, desculpa, é isso mesmo. Sentir essa necessidade de estar com iguais, de interagir de alguma maneira, né? E a igreja, assim, com toda a tranquilidade, né? Não dá para falar de igreja brasileira, porque são muitas igrejas, muitos perfis. O pastor conhece, tivemos aí a alegria de caminharmos juntos e conhece a nossa região, tem muitos perfis, não dá para dizer todas, mas a igreja ainda é o lugar mais seguro para se estar, né? A igreja, ela cumpre os protocolos de distanciamento, de higienização, temos uma empresa contratada para cumprir o protocolo de higienização do ambiente. Então, as igrejas, no geral, não direi só batistas, mas posso falar com mais propriedade do grupo a que eu pertenço, nós temos um aplicativo onde a pessoa confirma a presença. Então, na hipótese de alguém ter um sintoma, a gente já tem como disparar contato para todas as pessoas que estiveram ali. A igreja é o lugar mais seguro para se estar. No contexto de São Paulo, capital, onde o pessoal tem transporte coletivo, tem metrô, ou no contexto até de viagens mesmo, os aviões, todos os lugares que a gente ouve as pessoas falarem, a igreja tem se mostrado o lugar mais seguro. Obviamente, como eu acabei de dizer, existem muitas igrejas, né? Existem igrejas que não tem nem janela, então é difícil de generalizar. É um problema à parte, né? Sim. Antes da nossa gravação, você estava falando, a gente estava conversando, né, sobre como que alguns pastores eles foram afetados. E isso daí me chamou a atenção, né, essa parte que a gente estava falando, porque é uma realidade que muitos membros de igrejas, eles não atentam, eles nem muitas vezes percebem isso, de pastores que muitas vezes entraram em depressão, ou então pastores que infelizmente tiraram a própria vida, as esposas de pastores que infelizmente faleceram por causa desse problema que nós estamos passando, e enfim, então a liderança da igreja, na figura ali pastoral, ela tem sido muito afetada, e eu queria te ouvir um pouquinho mais, até para as pessoas perceberem a realidade disso, e a importância de muito dos membros também da igreja, nesse período de pandemia, cuidarem dos seus pastores, porque às vezes as pessoas elas ficam pensando apenas assim, estou no período de pandemia, estou sofrendo, o pastor precisa cuidar de mim, os líderes precisam cuidar de mim, mas muitas vezes é o contrário também. Muitas vezes os pastores precisam do cuidado dos membros da igreja. Queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso daí. Pastor Rafael, eu não tenho o domínio e a familiaridade que o amigo tem com a língua grega. É sempre bom te ouvir e aprender com isso. Mas uma palavra que brotou forte no meu coração, nos nossos estudos, no meio da semana com os irmãos ao longo do período de pandemia, de forma virtual, foi a palavra alelon, apontando para a mutualidade, para a necessidade desse uns aos outros, que aparece aí cerca de 52 vezes na Bíblia, ser exercitado mesmo de maneira virtual.
Então, esse amar uns aos outros, orar uns pelos outros, escutar uns aos outros, e o apóstolo Paulo chega até a usar a expressão não morder uns aos outros, falando aí sobre as contendas. Os pastores, eles são parte integrante do rebanho, e eles precisam dessa interatividade. Então, o membro de igreja, ele presta uma grande contribuição quando, por exemplo, ele está em contato com outros membros, porque o pastor não consegue atingir a todos. No meu caso, que cheguei numa comunidade de fé, eu nem criei vínculos ainda tão fortes com os irmãos, e aí começou a pandemia. Mas tem irmãos que estão andando 20 anos juntos. A tranquilidade do pastor saber que outros irmãos estão interagindo já traz uma paz para o coração pastoral. A igreja está na comunidade e o pastor da mesma maneira, então a gente acaba reproduzindo. A função pastoral é a função relacional. Imagine, este homem que tinha uma carreira no mundo corporativo, como é o meu caso, e aí ele larga tudo para cuidar de gente. De repente ele está num momento que as pessoas já não estão na sua totalidade, porque o cristianismo é uma expressão de espiritualidade que mexe com todos os sentidos, como toque. Jesus falou, vocês imporão as mãos e orarão, ou seja, a gente tem essa interatividade até do aroma, do barulho das crianças correndo, e se eu posso traçar um paralelo, pastores sentiram inclusive um luto, um vazio, foram tirados. A gente tem na história do Brasil, o tráfico negreiro tinha a figura dos negros que morriam no trajeto marítimo, de saudade da sua terra natal, o chamado banzo. Pastores viveram um tipo de banzo, porque a vida dele, tudo que nós fazemos aponta numa direção de cuidar de pessoas que estão agrupadas em torno de um tema e de acompanhar esse cuidado mútuo, esse crescimento, não só numérico, não só quantitativo, mas qualitativo também. Então, os pastores estão sujeitos a este buraco na alma. E voltando talvez um pouco aos jovens, mas de maneira geral, assim, algumas abordagens nossas não tem um feedback, né? A gente sabe das teorias de comunicação, que a comunicação ocorre quando o emissor ele manda a sua mensagem, o receptor capta e devolve, dá um feedback. Senão não é comunicação. E é exatamente esse vazio que às vezes fica. Às vezes a gente, num contato, mandando um áudio, mesmo na transmissão do culto, enfim, nas várias atividades, se você não tem um feedback, a sua mente já vai começando, puxa, eu tô sozinho, será que tá valendo a pena acordar de madrugada, fazer essa gravação num momento de mais silêncio? Tanto trabalho que ninguém tá assistindo, ninguém tá interagindo, ninguém tá aprendendo. Então, o rebanho pode sim contribuir com a saúde pastoral, que obviamente vai refletir na saúde da comunidade local, porque esse feedback vai gerar um maior ânimo, que vai gerar mais materiais, e não são raros os casos de colegas que falaram, não, isso aqui... Na verdade, inclusive nós, o nosso líder de educação falou, pastor, a gente está gastando muitas horas aí de estúdio para gravar aula de escola dominical, com vários recursos, e aí no domingo de manhã 8 pessoas assistem. É muito trabalho para pouco retorno, vamos suspender. E foi suspendido. Quantos outros que no mesmo molde que nós suspenderam outras atividades? Então, essa falta de feedback entristece o coração. Não estou nem falando de ligar para saber como é que o pastor está, estou falando de interagir com aquilo que é objeto de trabalho, de suor, de pessoas dedicadas, remuneradas ou não. Tem muitos voluntários, né? Tocando, sim, fazendo uma série de itens. Então, esse cuidado mútuo, pastor Rafael, é uma maneira de tratamento para a pandemia, e a falta dele tem sido, com toda certeza, realmente entristecedora para muitos e até adoecedora para muitos que não estão conseguindo exercer a totalidade do seu chamado. Porque, vamos pensar aqui,
Quando a gente vai lá para o livro de Atos, a gente via lá no início, né, do livro de Atos, que todos os dias eles estavam reunidos nas casas, eles tinham tudo em comum. E aí, antes da pandemia, a gente vê aquele padrão que não é necessariamente mais não é todos os dias reunidos nas casas, mas aos domingos, com uma frequência determinada. E agora até isso foi retirado. E agora isso não existe mais. E como é importante para a igreja cristã a comunhão. E quando a gente vê Jesus Cristo, quando ele, de repente, ele curava um leproso, não era só a cura pela cura em si. A cura era a possibilidade também, dentre várias coisas, né, de uma reintegração da pessoa ao convívio social dele com a sociedade, de ele se sentir útil novamente, dele de repente poder trabalhar, poder interagir. Porque veja, a lepra, a hanseníase, né, hoje, que a gente mais chama, ela afastava, você não podia ter contato, você não podia abraçar. Então a gente meio que tá assim, né, eu não posso abraçar, eu não posso... Eu achei estranho quando começou essa questão aqui da pandemia, aqui no Canadá. Eu estava bem no início ainda, mas o pessoal aqui do Canadá já estava todo mundo preocupado e as igrejas ainda não estavam fechadas, mas eu indo na igreja, e aí eu fui para cumprimentar, acho que eu fui para abraçar alguém, acostumado aí no modelo brasileiro, a pessoa me abraçou, meio que sem graça, aí meio que uma outra pessoa fui cumprimentar, ela só fez assim para mim, aí eu falei, mas que negócio é esse? Mas a gente perdeu isso, esse calor assim, né, de estar perto, poder ter esse contato a mais. E eu fico pensando, como que vai ser? Será que as pessoas vão ter medo agora de abraçar? Por quanto tempo mais vai durar? E se isso daí, de repente, durar, sei lá, mais 1 ano, mais 2 anos? Agora, se não me engano, voltou a abrir, certo? No Brasil. Mas imagine que venha novamente a necessidade de um outro lockdown, por alguma outra, enfim, variação. E aí, a gente volta novamente ao estado, sei lá, do ano passado, como que estava. Como que vai ser essa questão da comunhão? Como lidar com esse distanciamento meio que forçado, necessário, mas forçado? É uma questão, pastor Rafael, geracional. Se nós buscarmos na história, buscarmos de alguma maneira em outros povos, você acompanhará que outros povos passaram por experiências pandêmicas. Então você tem aí a peste bubônica, você tem em alguns séculos distintos, né? Bubônica no século XV, você tem a gripe espanhola na virada aí do 19 para o 20, são situações pandêmicas que afetaram povos e mudaram a cultura desses povos. Porque nós brasileiros abraçamos, falamos muitas vezes até meio que soltando aí gotículas perto de quem fala e não tem nojinho. Não prestamos muita atenção nisso também. Exatamente. Mas se você pegar o japonês, por exemplo, é um comprimento mais distante. São povos que passaram pela pandemia e experimentaram mudanças culturais. O europeu tem essa mesma lógica. Então existe a hipótese, mais ou menos, para fazer um exemplo tosco, né? Na minha infância, a gente andava lá no Fusca, no banco de trás, não tinha nada de cinto de segurança, nada disso. E começou a massificar o cinto de segurança, e eu lembro de uma forma muito nítida, eu era pré-adolescente, e não era raro os casos de homens que tinham uma camiseta com a faixa pintada de preto, para enganar o guarda, não queria usar o cinto de segurança de jeito nenhum. Sim. E tinha esse recurso. Para as minhas crianças, entrar no carro e não colocar o cinto de segurança é uma coisa impensável, já é natural, já é instintiva, já. Então, essas crianças que começam a ter a sua experiência de começar a falar com o pai que está de máscara, com o avô que está de máscara, isso já vai ser incorporado. E eu penso
que acontecerá mudanças no Brasil nesse sentido de distanciamento, de dar 2 metrinhos aí, que suas gotículas estão voando em mim, alguma coisa assim. Talvez não seja incorporada a máscara como no Japão, que nós vimos aí durante todo o tempo, muito antes de se pensar em pandemia, você já via situações em Tóquio, as pessoas todas de máscara no comércio, no metrô. Não sei se chegaremos a esse extremo, mas algumas mudanças culturais acontecerão, sim, com toda certeza. Sim, que bom. Então, assim, você tá, como é que eu poderia dizer? Necessariamente a gente teria que pensar que essas questões, elas não são... A gente teria que entender que elas são culturais, ou seja, o princípio bíblico, ele se mantém da comunhão, Isso. E na verdade é só uma adequação que as pessoas acabariam fazendo, mas não vai afetar o princípio bíblico, né, da comunhão. Seria até pretensioso da nossa parte falar que nós temos mais comunhão do que os alemães, do que os cristãos que professam sua fé na Alemanha, por exemplo. Não, nós temos mais comunhão porque a gente faz churrasco, porque a gente joga bola junto. Né? Talvez a cultura local não seja determinante deste valor espiritual. Sim. Eu não sei, alguma coisa para a gente pensar juntos, né? Porque poderia até ser pretensioso, né? Falar, nós temos mais... o povo X não convida para ir em casa e por isso eles têm menos comunhão do que nós. Será que nós estamos falando da mesma coisa espiritual ou será que nós estamos falando só de algo social? Né? Porque, de repente, alguém que vem num churrasco na minha casa pode não estar atento para a minha necessidade. Alguém que não vem em outro país pode ligar, pode estar disposto a acompanhar numa internação, sei lá, vou jogando algumas coisas assim. O aspecto festivo não é tão determinante assim dos valores subjacentes a invisíveis, né? Sim, diferenciar realmente o que é cultura, realmente do que é princípio bíblico pré-estabelecido. E aí, pensando nisso, pastor Rafael, o grande desafio para nós pastores, talvez o amigo vai se lembrar daquela curva de Pareto, dos 80-20, então, não sei se você já teve contato com isso, que é um princípio, uma lei, que o italiano chamado Pareto, ele chegou à conclusão que, por exemplo, no supermercado, 80% do faturamento vem de 20% dos produtos. Então, é um número pequeno de produtos que garante toda a receita do mercado. Robson, o que isso aí tem a ver com a gente? Bom, isso tem a ver porque é uma lei. E então, na igreja, 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Sim. Nós tínhamos muita coisa que levantava poeira, fazia muito movimento, mas pouco deslocamento. E a pandemia revelou isso. Revelou gente imatura na fé, revelou gente que não foi capaz de lidar com situações, que no evento ela estava boa, que ela batia a palma, que ela aplaudia, que ela dançava, que ela chorava. Muito movimento, mas pouco deslocamento. Então, a gente tem essa condição aí de como, esse desafio como pastores de nos concentrarmos naquilo que vai produzir vida nas pessoas, naquilo que vai produzir resultados significativos, ou nas palavras de Jesus, que avancem para a vida eterna. Né? Sim, temos que ficar atento para despachar aquilo que é supérfluo. Muito importante, interessante essas coisas que o senhor está abordando. Porém, antes da gente partir para o próximo tópico, porque ainda tem coisas muito intrigantes da gente pensar sobre isso daí, eu queria falar diretamente com as pessoas que estão ouvindo a gente aí, estão assistindo. Queria pedir para você, se você entende que esse vídeo aí está sendo relevante, se ele está sendo bom, se ele está trazendo boas informações para você, queria te pedir algumas ações que você
curta esse vídeo, que você compartilhe ele, que você também se inscreva no canal, porque fazendo essas coisas você ajuda para que a gente continue fazendo mais vídeos como esses. O Pastor Robson está se disponibilizando a conversar sobre esse assunto tão importante, enfim, você vai estar nos ajudando demais com essas ações, tá bom? Então, Pastor Robson, então voltando para cá, para o nosso bate-papo, diga aí, o senhor ia falar uma coisa? Não, pode prosseguir? Tranquilo. Uma outra coisa também que acredito que passa na mente de muitas pessoas, onde estava Deus e onde está Deus no meio dessa pandemia toda? Agora a gente está entrando num papo aí um pouco mais, né, teológico, menos prático, mas que também a forma como a gente entende a teologia afeta a nossa prática. Como compreender, como o senhor entende, qual a sua visão, Deus, a soberania de Deus em relação a essa pandemia? Algumas pessoas, elas perguntam, mas então Deus foi o responsável por essa pandemia? Deus não foi o responsável? Como entender a relação de Deus com tudo isso que está acontecendo? Pastor Rafael, Deus, na minha percepção, ele continua onde ele sempre esteve. A soberania dele está em permitir que a história se cumpra e intervir em alguns eventos que, de alguma maneira, refletem no resultado final da história. Então, nós nos lembramos lá de Êxodo, capítulo 3, por exemplo, onde poderíamos até voltar no evento de Babel. Deus viu o intento dos homens de construírem uma torre e desceu e frustrou aquele evento. Os homens estavam livres, estavam fazendo ali o seu projeto e Deus estava deixando eles. E naquele intento, então, Deus fez uma intervenção porque o curso da história depunha quanto o resultado final que Deus tinha para a humanidade. Em Êxodo capítulo 3, alguma coisa muito similar acontece novamente, que nós lemos na Bíblia assim, eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e desci para libertá-los. Não foi que Deus fez a maldade do Egito, ou Deus fez uma relação de opressão, onde opressores ali chicoteavam, exploravam a mão de obra. Na verdade, aquilo era um grau de liberdade para a raça humana, inclusive nos seus erros que levam a explorar, que levam a subjugar, que levam a desumanizar. Deus olha e entristece, mas deixa. Então, essa pandemia é produto de muitos itens. Você tem superpopulações em alguns países, você tem hoje, por exemplo, a produção animal demanda o uso de antibióticos, algumas aves chegam ao ponto de abate em tempo recorde. Todas as intervenções humanas, elas acabarão tendo algum resultado. Sejam elas também o crescimento urbano, que faz com que alguns animais silvestres migrem para as grandes cidades. A gente pode ter até a questão do morcego, de alguns tipos de macaco, como vimos no evento do ébola. Então, Deus não fez o ebola, mas a raça humana, na sua total depravação, sempre crescente, no seu desejo de explorar, no seu olhar inconsequente, vem produzindo maldades que faz aquilo que Paulo chamou em Romanos capítulo 1, que os homens experimentem uma situação em que a própria natureza clama pela revelação do Filho de Deus. Resumindo, a pandemia não é vontade de Deus, não é castigo de Deus, não é a mão de Deus pesando. A pandemia é natural. Assim como é natural eu pegar meu carro e sair, o pneu furar, não foi o diabo que furou o pneu, é consequência daquele pneumático quando um instrumento contundente toca, fura. A pandemia é natural. A grande vantagem e a
grande certeza e segurança cristã é que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, essa situação natural, Deus usa para a glória do nome dele, o evangelho vai ser mais atualizado, vai ser melhor difundido, nós teremos contatos com tecnologias que nós não teríamos de forma natural, e essa tecnologia vai levar nossa voz além. Olha que experiência magnífica nós estamos vivendo aqui, um momento de comunhão, né? Estamos no mesmo continente, mas cada um num extremo, estamos distantes, mas estamos em comunhão. É uma experiência real, ela é virtual, mas é real, nós estamos vivendo um momento real aqui, claro, de afeição, claro, de amizade, de carinho, de aprendizado. Então, todas as coisas cooperam. Não é a vontade de Deus, mas Deus usa para a glória do nome dele. Ainda é o que eu penso. Pensando nessa questão de Deus, vou te apertar um pouquinho mais sem te abraçar. Legal! Virtualmente aqui. Deixa eu pensar aqui, porque assim, são questões, né, que são levantadas, que as pessoas que perguntam mesmo, não tem jeito. Pessoas, principalmente pessoas de fora da igreja. Alguns questionamentos que as pessoas fazem, um deles é, se Deus é Deus, então ele não poderia ter permitido o mal. Se Deus, ele permitiu, se Deus é realmente bom, ele então teria que ter intervido e impedido com que aquilo ali acontecesse. E aí, pensando até, enfim, nas pessoas que, infelizmente, perderam também as pessoas, entes queridos, pessoas próximas, como que a gente pode pensar essa questão de Deus? Então Deus, ele é bom, ele, na mente de algum, ele teria que ter impedido com que esse mal acontecesse. Se ele não impediu, é porque Deus, ele não é um Deus de amor. Como que a gente pode, então, pensar essa questão aí? Pastor Rafael, na verdade, existe uma presunção das pessoas, mas elas não se dão conta disso. Tá? Esse também é parte do nosso trabalho de ajudá-las a perceber que é a presunção de que elas são merecedoras de todo o bem. Sim. Eles são merecedoras de toda a bondade, são os filhinhos mimados. Deus não deveria deixar acontecer isso comigo, porque eu sou bonzinho. Na verdade, é o contrário. Deus já tinha que ter nos exterminado faz tempo. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o fato de, em meio a essa situação, Deus estar à frente da história mostra que o amor dele se mantém, que ele não desistiu da humanidade, que mesmo diante de algumas perdas, o final da história está nas mãos dele. E essa é a nossa esperança. Alguns foram recolhidos nesse período e, de certa forma, até poupados de situações piores. Mas há um remanescente, sempre haverá, e o final da história está nas mãos de Deus. Então, não é nem questão de por que Deus não impediu o mal. A questão é por que Deus ainda insiste em fazer o bem com uma humanidade tão má, tão degradada, tão insensível, tão independente de Deus, tão arrogante, mas ele continua insistindo em chamar e em humanizar essas pessoas através de Cristo Jesus. Feliz daqueles que perceberem que foram objetos da misericórdia, que esse planeta é objeto da misericórdia de Deus e que Deus ainda quer resgatar os seus. Sim. Então, assim, Deus, como é que foi que você disse? É pensar por que Deus ele ainda insiste em fazer o bem, foi isso? Isso, porque ele não desistiu de nós, por né? Por que ele não desistiu? As pessoas dizem assim, eu mereço uma vida boa, eu não mereço passar por esse momento da história, inocentes. Não, a visão bíblica é o contrário. É o contrário. Todos mereciam era o castigo, mas o castigo que nos traz a paz recaiu sobre Jesus. Sim. Deus. Você falando isso daí, me veio à mente agora, não sei, me perdoe aí se eu lembrar parcialmente o que eu li,
Mas era uma ilustração simples de que uma estátua, acho que era uma estátua de Jesus, ela, no período de uma guerra, ela caiu e quebrou. Depois, o artista chegou lá e foi reconstruir a estátua. E aí conseguiu juntar os pedaços e tal, mas as mãos não achou. O artista não achou as mãos de Jesus. E aí ele teve então a ideia, escreveu assim: eu não tenho mãos, as minhas mãos são as suas mãos. Sim. Então assim, aí faz a gente parar para pensar que muitas vezes Deus, para fazer o bem também, aquilo que as pessoas são tão carentes, Ele quer muitas vezes agir através da gente. E muitas vezes nós, com o coração endurecido, por motivos os mais diversos, negamos esse agir de Deus através de nós. E então, muitas pessoas à nossa volta até mesmo deixam de perceber o bem de Deus que Ele poderia fazer para outras pessoas. A gente poderia também pensar assim. Exatamente. Às vezes, algumas dessas expressões de revolta, na verdade, são manifestações de desprezo pelo bem que Deus está fazendo naquele momento. Uma palavra amorosa de oportunidade, e a pessoa está recebendo com a sua indignação, com a sua ira. Puxa, mas essa palavra é mão de Deus para você, estendida, é convite de Deus para você, né? Então, essa revolta só confirma uma condição negativa. Um aspecto também, pastor Rafael, para pensar, e eu tenho certeza que você, como especialista em Novo Testamento, vai ampliar esse conceito, é a questão escatológica de aproximação dos ajustes finais. E algo bastante interessante presente em Mateus capítulo 24 é o fato do amor de muitos esfriando. Olha, deixa eu fazer um parênteses. Claro, eu estava pensando exatamente isso. Eu falei, eu vou ter que perguntar ao pastor Robson essa questão do amor de muitos esfriando. Mas vai lá, porque eu tinha ouvido você falar na outra live. Que aí a gente... Não, continua aí, depois a gente... sua fala, a gente expande. Eu ia pedir justamente para você desenvolver e mencionar aquela visão que o senhor expressou na outra live sobre a questão do amor de muitos esfriaria. O senhor trouxe uma perspectiva diferente e eu achei interessante. Sim, porque pelo menos a minha, né? Pode ser que eu estava influenciado, mas o meu olhar sempre associou o esfriar do amor ao ódio, a sentimentos negativos, a emoções menores. O amor de muito esfriar é jogar uma criança na lata do lixo, é não ficar com dó das pessoas, enfim, deixar de alguma maneira a gente ficar desumanizado. Mas olha a experiência que nós estamos vivendo hoje em nossa espiritualidade. Nós estamos esfriando o nosso desejo de estar junto, esfriando as expressões do nosso afeto como sinal de afeto. Vou dar um exemplo prático para não confundir nossos ouvintes. Por causa da pandemia, eu não vou à casa dos meus pais. É um sinal de amor por eles. É um sinal de amor, eu não quero levar a eles nenhum vírus. É uma expressão do meu cuidado por eles. Essa minha expressão de cuidado tem refletido no meu esfriamento da saudade, no declínio da necessidade de estar com eles. E, diferente do que se poderia imaginar, em vez de eu falar com eles mais vezes por semana, eu estou falando menos vezes. O amor está esfriando. Olha com relação à igreja, por exemplo. O salmista, séculos atrás, disse: o meu prazer é estar nos átrios do Senhor, o meu prazer é estar com o povo do Senhor. A igreja vibrou, a igreja cristã, houve um tempo que as pessoas se reuniam em catacumbas, se reuniam em cemitérios para poder fugir da perseguição, mas não perder o privilégio de estar juntas. Agora,
a gente descobriu que dá para não ir para a igreja, que não vai cair um raio na nossa cabeça. E é incrível o número de pessoas que estão se desligando da comunidade de fé. E algumas, pastor Rafael, que inclusive o amigo conhece, o irmão conhece, falam, pastor, eu estou saindo da igreja. Ah, é? E você está indo para onde? Você reorganiza? Não estou indo para lugar nenhum. Então, é algo que não é pontual, está presente na minha comunidade de fé, mas eu tenho conversado com muitos amigos que têm vivido essa mesmíssima experiência. O amor de muitos esfriando. Este evento pandêmico, mundial, ligado à área da saúde, também tem uma componente espiritual. Jesus falou assim, vocês não conseguem ver o tempo pela cor do céu. O céu alaranjado diz que amanhã vai chover. Sei lá se é essa associação que ele fez, mas ele falou que existem alguns sinais que nos levam a chegar a uma conclusão, a linha de tendência. Então, a gente precisa ver alguns sinais, e o esfriamento, que eu dei 2 exemplos, né, ligado ao estar junto com a comunidade de fé, ligado à família, é questão antropológica enterrar os mortos. Sejam aborígenes da Austrália, sejam índios Yanomami no Brasil, o que diferencia o ser humano é o cuidado com seus mortos. Sim. Qual é a evolução? Antes nós velávamos os nossos mortos em casa, o defunto virado com o pé para a porta. Depois passou no tempo, depois no hospital, e o hospital colocou seus necrotérios lá no subsolo, as pessoas morrem de madrugada, passa rapidinho coberto com lençol. Os mortos estão saindo do nosso convívio. E agora, com a pandemia, quantos não são os casos de pessoas que não morreram por conta do coronavírus, mas foram enterradas dentro do protocolo, de uma maneira rápida, sem velório, e a gente vai sendo, então, tolhido desses afetos, que vai fazendo com que o amor de muitos esfrie. E nós que temos que renovar o nosso entendimento, precisamos pensar nisso, no entendimento para além das coisinhas miúdas, comportamentais, mas para os fatos maiores. Você mencionando isso, ou seja, a gente, como igreja, a gente é meio padronizado a pensar em um versículo como esse, no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Dessa forma, como você mencionou, por meio de maldades, mais crimes, coisas do tipo acontecendo. Uhum. E a gente não se atenta para isso, que por meio de querermos fazer o bem, isso também pode causar um esfriamento. A igreja, de alguma forma, ela não para pensar isso, ou não parou para pensar. Eu não te confesso que eu não tinha parado para pensar dessa forma, como o senhor colocou. É uma sutileza para a gente combater esse desamor. É um desamor que toma conta do meu coração como pastor. Não estou isento disso. Né? Eu chamo, eu ligo, não responde, então deixa ele. Né? É um desamor contra o qual nós temos que lutar nas mais diversas áreas. Verdade. Pastor Robson, enfim, o horário não nos permite continuar mais. Deixa eu te fazer uma última pergunta, coisa rápida. Só acha que a gente vai voltar a ter grandes concentrações, como o Descende, que teve aí em São Paulo, gospel, né? Shows gospel, coisas assim? Você acha que a gente vai voltar a isso? Seguramente sim, com toda certeza. Se deixar, já volta agora. Já volta agora? Rápido assim? Esse sentimento está represado, pastor Rafael. As pessoas estão represadas, elas precisam disso. Talvez o nosso marco no Brasil seja o Carnaval 2022. A experiência brasileira mostrou que depois da gripe espanhola foi o maior carnaval ocorrido, foi aquele do início do século XX. É possível que o Carnaval 2022 seja esse marco para a nossa sociedade, vencida algumas variantes aí que a gente observa. Então a gente tem 4 meses, 5 meses pela frente para bater o martelo realmente. E se isso confirmar, a igreja está na sociedade. Então, aquilo que se observa na sociedade se observa na igreja. A gente não vai para o carnaval, mas com absoluta certeza faremos nossas versões de aglomeração, sim. Com toda certeza. Então, pastor Robson, muito obrigado. Valeu mesmo por ter aceito aí
participar aí desse podcast. Fiquei feliz, muito agradecido. E passa aí para o senhor para dar últimas palavras para as pessoas que estão assistindo a gente. Que Pastor Rafael, assistir, né? Sim, minhas últimas palavras são palavras de gratidão. O pastor sabe da minha admiração pela sua piedade, pastor que é piedoso na oração, no trato com as coisas de Deus, da admiração pela sua intelectualidade como um mestre, agora um mestre internacional, e é tão honroso dividir esse momento contigo. Estou muito grato, muito honrado, que Deus te abençoe ricamente, aplane aí seus caminhos. Amém. E abra todas as portas para o pastor, e a gratidão àqueles que nos acompanharam. A minha frase sempre é a mesma, o pessoal da igreja já sabe: galinha que segue pato morre afogada. Então não me segue, só dá uma olhada, fala: o que esse cara falou é doido, tem nada a ver. O que esse cara falou tem a ver, eu vou pensar nesse negócio aqui. Mas tem as suas próprias ideias, você que nos acompanhou. Eu só joguei aí o milho na panela para ver o milho estourar, mas o resto é com você aí, tá bom? Vai nas suas ideias e fortalece aí. Deus abençoe, pastor. Forte abraço. Amém, pastor Robson. Obrigado. Com certeza as pessoas vão pensar bastante aí. Vocês que nos assistiram aqui até esse momento, muito obrigado por ter nos acompanhado e Deus os abençoe.